Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de termologia. Hoje vamos iniciar o assunto de dilatação linear, volumétrica e superficial. Bom, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Aproveita e compartilha para os amigos, ajudando assim o nosso conteúdo programático. Bom, eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, vem comigo, primeira aula de dilatação linear para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, o que vem a ser dilatação linear? A palavra dilatação vem dizer um aumento, né? Linear quando se aumenta em uma só dimensão, linear em linha, ok? Então, observe a experiência. Vamos ver aqui. Tem uma garota que coloca uma esfera, consegue passar pelo orifício facilmente, e depois ela começa a aquecer essa esfera metálica, e depois que ela dilata, ela não consegue mais passar pelo orifício. Então, aumentou de tamanho. Então, ao aquecermos a esfera metálica, suas dimensões aumentaram, dizemos que ela dilatou, ok? Então, vamos lá. Dilatação, outro exemplo. Nós temos aqui um trilho de trem e veja que quando a temperatura aumenta, as barras dos trilhos, que são de ferro, elas conseguem ter espaço para dilatar. Então, tem que ter um espaço entre uma barra de ferro e outra, para que no verão, quando a barra de ferro dilatar, ter espaço e não trincar, né? Não empurrar a outra barra de ferro, porque senão vai causar acidente quando o trem passar, né? Vai desencarrilhar, né? Então vamos lá. Questão. A questão é o seguinte, pessoal. Você já notou que entre trilhos de uma linha de trem existe um espaço e que em estradas de concreto há linhas de asfalto entre os blocos de concreto? Então, linhas de trem e estradas de concreto são construídas assim porque não é possível fazer a junção perfeita entre os blocos de concreto, bem como com os trilhos de aço. Não, não é por isso não. É porque as dimensões dos corpos variam com a temperatura, então tem que se ter espaço para poder o concreto e a barra de ferro poder ter espaço para dilatar, ok? Então não é por isso. Bom, conclusão. No dia a dia devemos nos prevenir contra os efeitos da temperatura nas dimensões dos corpos. Esse fenômeno recebe o nome de dilatação térmica. Bom, então dilatação de temperatura. Térmica vem de temperatura, ok? Dilatação é quando os corpos dilatam, quer dizer, aumentam de tamanho devido ao aquecimento. Então vamos lá, próxima página. Então nós temos aqui. Regule o tamanho inicial das barras, clique no botão aquecer para aumentar a temperatura das barras e observe o que acontece. Escolha 3 diferentes valores para o comprimento inicial da barra, que ele chamou de LO. Então vamos supor que essa barra aqui tem comprimento LO. E ele está dizendo aqui que LO é igual a 1 metro. Então para 1 metro, se eu aquecer, vou ver qual vai ser a dilatação dessa barra aqui. E dessa barra aqui que tem comprimento 2 vezes essa daqui, ó. Então, se o LO daqui é 1 metro, a barra que está embaixo vai ser 2 vezes LO, que é 2 vezes 2 metros. Então, considerando aqui que seja 1 metro e aqui 2 metros, se eu aquecer as duas, qual vai ser a dilatação? Veja que essa dilatação aqui, ela dilatou aqui, ó, de laranja aqui, é essa distância que eu vou chamar de ΔL. O que é ΔL? Comprimento final menos comprimento inicial. Então, ela vai ter uma variação aqui, ó, daqui para cá. E essa daqui vai ter uma variação, ó, que é o dobro da variação dessa. Essa foi ΔL, essa 2ΔL. Então significa que quando você tem um comprimento LO, ela dilatou ΔL. Se a barra for um comprimento 2 vezes maior, o comprimento vai ser de dilatação também vai ser 2 vezes maior. Ok? Então vamos fazer com que eu tenha agora outro valor. Vamos fazer aqui 1,5. Vamos aquecer de novo. Então a mesma coisa. Quando essa aquecer, vai ter uma variação ΔL e essa aqui 2ΔL, porque o comprimento dessa vai ser LO, que é 1,5 metros, e essa aqui vai ser 2 vezes 1,5 metros, seria 3 metros. Então ela dilata o dobro dessa aqui novamente. Então é proporcional, né? Então vamos à próxima página. Regule o aumento da temperatura a ser aplicado na barra, clicando no botão aquecer e observe o que ocorre com o comprimento. Escolha 3 diferentes valores para ΔT, onde ΔT é a variação temperatura.
Então, quando eu falo de variação, é porque, por exemplo, suponha que a temperatura seja no dia 22 graus. Se for para 32 graus, 32 menos 22 vai dar 10 graus de dilatação. Então, vamos aquecer aqui essa barra. Vamos aquecer essa barra aqui de uma variação de 10 graus. Vamos ver o que acontece. Então, veja que ela está dilatando, ΔL aqui, ó. Ok? Mas vamos alterar aqui e vamos colocar uma variação o dobro. Vou colocar uma variação aqui o dobro. Então vamos aquecer aqui. Então se você dobrou a variação de temperatura, também vai dobrar a variação de dilatação, variação de comprimento que ela vai dilatar. Então também é proporcional. Então qual é o fator que influiu na variação de comprimento da barra? A variação da temperatura ou a densidade? A variação da temperatura, né? Óbvio. Muito bem. A variação de comprimento ΔL é inversamente proporcional à variação de temperatura? Não. Nós vimos que quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando aumenta a temperatura, aumenta a variação. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, vou dizer aqui que não, porque ele está afirmando que é inversamente proporcional. Não, a variação de comprimento dela é diretamente, não inversamente proporcional. Então, a alternativa aqui é falsa. Então, não. Então, a variação de comprimento ΔL é diretamente proporcional à variação de comprimento ΔT. Né? Então, quando aumenta a temperatura, aumenta também na mesma proporção a variação de comprimento. Exatamente. Então, vamos à próxima página. Então, a próxima página diz o seguinte: prática linear. Modifique o material de que é feita as barras. Clique o botão aquecer e observe o que acontece com o comprimento da barra. Veja que eu tenho agora uma barra de comprimento LO, certo? Ou L0, alguns chamam L0 para dizer que é inicial. Alguns chamam LO, tudo bem. Vamos supor que esse material seja o alumínio. Vamos aquecer e ver qual vai ser a dilatação aqui. Então vamos aquecer. Então quando eu aquecer vai acontecer o quê? A vela vai aquecer, as moléculas do alumínio, né? As moléculas de alumínio vão se agitar e elas vão se dilatar e vai ter essa variação de comprimento aqui laranja. Vamos mudar agora e vamos colocar o chumbo. Será que vai ter a mesma dilatação? Vamos ver. Ah, o chumbo já dilatou bem mais. Ó. Então depende do material. Vamos colocar o concreto. O concreto dilata muito ou pouco? Dilata pouco. Vamos ver o granito. O granito dilata pouquinho também, né? O ouro dilata razoavelmente, né? Porcelana dilata, vamos ver, bem pouquinho, né? Porcelana dilata bem pouquinho, que é branca. O vidro comum também dilata pouco. Ok? Então a variação de comprimento ΔL depende do material que constitui a barra. Exatamente. Então vamos à próxima página. As experiências anteriores nos mostram que as dimensões dos corpos variam com a temperatura. Essa variação é a dilatação térmica. Iniciaremos nosso estudo com a dilatação linear dos corpos. Observação. Sólidos isótropos. Nosso estudo será restrito aos sólidos isótropos, aqueles cujas propriedades físicas em torno de qualquer um de seus pontos são independentes da direção em que são observadas. Em outras palavras, quando aquecemos um corpo isótropo, ele se dilata por igual em todas as direções, ok? Então nós vamos trabalhar só com corpos isótropos. Conclusão. Eu tenho uma dilatação linear, quando se dilata em uma só dimensão, a dilatação superficial, quando se dilata em duas dimensões, por exemplo, comprimento e largura, e a volumétrica, quando dilata no comprimento, na largura e na altura. Então vamos ver aqui, suponha que aqui é um termômetro aqui, veja quando a temperatura aumenta, ó, todos três dilataram, ok? Bom, uma dilatação linear é o que? Falamos em dilatação linear quando levamos em conta somente a dilatação numa única dimensão.
Por exemplo, um fio bem comprido. Então a gente vai ver a dilatação só no comprimento. Por quê? Isso ocorre com corpos onde uma das dimensões é muito maior que comparada com as demais. Por exemplo, uma barra fina e comprida. Uma barra fina e comprida, ela é estreitinha e muito comprida. Então o que vai valer para a gente é a dilatação no comprimento, então, e não na largura. Então essa dilatação é a dilatação linear. A dilatação superficial, que nós vamos ver na próxima aula, falamos em dilatação superficial quando levamos em conta a dilatação somente em duas dimensões. Por exemplo, uma chapa de metal. Ela vai dilatar no comprimento e na largura, quando for aquecida. Isso ocorre com corpos onde uma das dimensões é muito menor quando comparada com as outras duas dimensões. Exemplo, uma folha de caderno, uma mesa, ok? E a dilatação volumétrica, falamos em dilatação volumétrica quando levamos em conta a dilatação em todas as dimensões, comprimento, largura e altura. Isso ocorre com os corpos onde todas as dimensões são consideráveis. Uma bola de gude, por exemplo, um cubo de gelo, certo? Então, a água, que é uma dilatação volumétrica também, né? E a dilatação dos gases também é volumétrica. Bom, próxima página. Dilatação, continuação. Então, definição e continuação do que nós vimos. A variação de comprimento ΔL de uma barra ao ser aquecida é diretamente proporcional ao comprimento inicial LO, exatamente. Então, a variação ΔL, aqui tá errado, aqui é um L, tá? Um L maiúsculo. É proporcional, esse tio aqui significa proporcionalidade. É proporcional a LO, comprimento inicial. Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta, nós vimos. A variação de comprimento ΔL de uma barra aquecida é diretamente proporcional à variação de temperatura também. Nós vimos que quando aumenta a temperatura, também aumenta o ΔL. Ó, pessoal, aqui está errado, aqui é ΔL, ok? Bom, a variação de comprimento ΔL de uma barra ao ser aquecida depende do material que a constitui. Exatamente. Então, nós aprendemos esses três tópicos aqui. Então, a temperatura é proporcional à variação de comprimento, né? A variação de comprimento também é proporcional ao comprimento inicial da barra. E a variação depende do material que é composto, que é feito o sólido, né? Feito o objeto. Ok? Bom, então eu tenho que ΔL é igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é uma constante e depende do material. Então, para elevadas variações de temperatura, o valor de alfa não é constante e devemos adotar o seu valor médio. LO é o comprimento inicial e ΔT é a variação de temperatura. Então, nós temos essa relação aqui. ΔL é igual a LO, alfa, ΔT. Alguns livros chamam esse ΔT de Δθ para não confundir com tempo. Alguns livros adotam Δθ, onde Δθ é a temperatura final e a temperatura inicial que o corpo está. No caso aí, suponha uma barra metálica, tá? Uma barra que vai ser aquecida. Então, alfa é o coeficiente de dilatação. Ó, Carlos, o que vai ser o coeficiente de dilatação? Se eu isolar isso aqui de um lado da equação, isso aqui que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, vai ficar ΔL sobre LO Δθ igual a alfa. Então, eu posso dizer que alfa é igual. Ora, se a variação de comprimento for dado em metro, por exemplo, e o comprimento inicial também for dado em metro, e o Δθ, a variação de temperatura, for dado em graus Celsius, vai cortar M com M, então vai ficar 1 sobre grau Celsius. Então, passando esse grau Celsius para o numerador, o expoente fica negativo. Então, o coeficiente de dilatação pode ser dado em graus Celsius elevado a menos 1. Essa é a unidade de medida, de coeficiente de dilatação. Unidade de medida. E cada substância, cada corpo tem um coeficiente de dilatação diferente. Vocês viram que o alumínio se dilata mais do que o vidro. Vimos que o vidro já dilata mais do que a porcelana, né? Nós vimos isso na parte que nós vamos ver novamente agora, né? Aqui o material altera o coeficiente de dilatação. Bom, coeficiente de dilatação linear. Como vimos, a dilatação do corpo sofre
depende do material que constitui. Esta dependência é expressa matematicamente pelo coeficiente de dilatação linear. Então, o coeficiente de dilatação linear, matematicamente, é definido como a variação relativa de comprimento que ocorre quando o corpo linear é sujeito a uma variação unitária de temperatura. Exatamente. Ó. Quando você isolar o alfa, você vai ter uma relação entre ΔL dividido por ΔT, certo? E dividido por LO. Então, você vai ter essa relação aqui. Então, a unidade em que se exprime o coeficiente de dilatação linear é o inverso do grau correspondente à escala considerada. Por exemplo, se estivermos trabalhando na escala Celsius, o coeficiente de dilatação será expresso em unidade de grau Celsius elevado a menos 1. Foi exatamente o que eu disse, ok? Normalmente, os valores desse coeficiente são da ordem de 10 a menos 6, porque quando o coeficiente de dilatação é um número muito pequeno, a gente coloca em potência de 10. E geralmente vai ser potência de 10 elevado a menos 6. Então, por exemplo, os coeficientes de dilatação de algumas substâncias vai ser, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 6, 3 vezes 10 a menos 6, e assim sucessivamente. Então, um exemplo disso aqui é o seguinte, ó, o chumbo tem coeficiente de dilatação 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O alumínio já tem coeficiente de dilatação menor, 22 vezes 10 a menos 6. A prata já dilata menos. Ó. Então, para o mesmo aquecimento, aqui quem tem maior dilatação é o chumbo e depois o zinco. E a menor de todas aqui é a porcelana. Então por isso que a porcelana consegue ter uma variação de temperatura muito alta para dilatar bem pouquinho. Ela tem uma dilatação muito pequena porque ela é feita de um material com coeficiente de calor específico alto. Então ela dilata pouco, ok? Nós vamos ver agora uma coisa interessante. Bora ver a próxima página. Uma pessoa encontra dificuldades ao tentar abrir um recipiente de vidro com tampa metálica. Isso já deve ter acontecido com vocês. Você compra, por exemplo, um vidro de azeitona, um copinho de vidro, mas a tampa é metálica. Aí você tenta abrir, não consegue. Basta colocar um pouquinho de água na panela, deixar morno e colocar o vidro, o copo de vidro da azeitona dentro um pouquinho em banho-maria, que o aquecimento, o vapor, vai dilatar mais o metal da tampa do que o vidro. Então ela vai folgar. Aí você tira, faz assim e abre facilmente, ok? Então cuidado com isso. Então uma pessoa encontra dificuldade ao tentar abrir um recipiente de vidro com tampa metálica, colocando sob água quente, consegue com facilidade seu intento. Isso se deve provavelmente ao fato de ser reduzida a força de coesão entre as moléculas do metal e do vidro. Não, ser reduzida a pressão do ar no interior do recipiente. Não. Ter havido redução da tensão superficial. Ser o coeficiente de dilatação do metal maior do que o do vidro. Exatamente. É exatamente isso aqui. Essa aqui. Então, vamos colocar aqui. Ok? Se o coeficiente de dilatação do material é maior que o do vidro. Exatamente. Então, o coeficiente de dilatação do metal é maior do que o vidro, a tampa de metal se dilata mais que a do recipiente do vidro. Então, vai conseguir folgar. Entendeu? Agora, pessoal, não é para aquecer de ferver a água, não. Basta um pouquinho de variação de temperatura da água com o copo dentro da panela, que o vapor da água, o próprio vapor da água, vai fazer com que a tampa se dilate um pouquinho, milímetros. Aí você vai lá e só é tirar que você vai ver que facilmente a tampa metálica sai do vidro, ok? Bom, próxima página. Arraste os materiais a seguir e coloque-os por ordem crescente de coeficiente de dilatação linear nos retângulos. Vamos ver. Menor para o maior. Nós vimos, parece que o maior era o zinco, não foi? Então vamos colocar o zinco aqui. Vou colocar o zinco aqui. O maior de todos. E o menor, para mim, parece que a gente tinha visto era a porcelana, né? Depois vinha quem? O granito, o vidro comum e o alumínio. Então, para uma mesma variação de temperatura, quem vai dilatar mais é o zinco.
e o que dilata menos é a porcelana. Ok? Então vamos à próxima página. Então tem um exercício bem facilzinho para terminar a aula, para depois passarmos para a parte 2 em outra aula, para a aula não ficar muito longa, ok? Então ele diz aqui, uma barra metálica de concreto de coeficiente de dilatação 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, isso aqui é um alfa, tá? De 100 centímetros de comprimento, tem sua temperatura elevada de 10 graus. O que é uma temperatura elevada? É que se a temperatura estava em 15, aumentou para 25, então foi aumentada de 10 graus. Então isso aqui já é a variação de temperatura. Qual a variação de comprimento observada na barra e seu comprimento final? Então vamos lá. Eu tenho a variação de comprimento da barra é dada por ΔL igual a alfa, que é o coeficiente de dilatação, comprimento inicial LO, vezes ΔT. Então, substituindo a aplicação direta na fórmula, o alfa é 12 vezes 10 a menos 6, o comprimento inicial da barra em centímetros é 100 centímetros, e a variação de temperatura ΔT é 10. Então, fazendo esse cálculo aqui, vai dar 0,012 centímetros. Então, a variação de comprimento tão pequena que a olho nu a gente não dá para enxergar. 0,012 vai dar 0,012 vai dar 0,12 milímetros. Então, muito pouco para ser observado a olho nu. Certo? E o que é o comprimento final? Se ela tem um comprimento LO e teve uma variação ΔL, o comprimento final L é a soma do comprimento inicial que ela tinha, que é os 100 centímetros, mais a variação que é 0,012. Então é só somar. Então 100 mais 0,012 vai dar 100,012, vai ser o comprimento final da barra depois do aquecimento. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a aula. Dilatação linear é muito fácil, só tem uma fórmula, né? Sempre lembrando que a variação de comprimento da barra é proporcional à temperatura e também proporcional ao seu comprimento inicial, ok? Bom, o coeficiente de dilatação linear é dado por grau Celsius elevado a menos 1 com potência de 10 a menos 6, geralmente. Não é toda vez, pode ser até que tenha um coeficiente de dilatação 10 a menos 7, mas geralmente é 10 a menos 6, ou coeficiente de dilatação dos materiais. Então, depende do material, a dilatação, e depende da variação de temperatura que aquele material vai sofrer e depende também do seu comprimento inicial. Então, ΔL é a variação de comprimento de uma barra que dilata numa só dimensão, desprezando as outras duas dimensões, tá? Só a dimensão em linha, por isso que é chamada linear. Nós dizemos que a dilatação é linear. Bom, na próxima aula nós vamos ver dilatação superficial e na terceira aula dilatação volumétrica. Mas já tem exercício de dilatação linear para vocês fazerem nível 1 e nível 2 para vocês. Até mais, obrigado, tchau.